Bom dia, meus queridos. Retornando aqui para a nossa segunda aula da segunda semana. O assunto de hoje é refração de ondas. Na semana passada, a gente viu reflexão de ondas. A gente vai fazer um breve resumo de reflexão de ondas e reforçar o assunto chamado fenômenos ondulatórios, né? A gente está vendo aqui na tela que a refração de ondas ela é explicada mais ou menos, né? Aqui nesse resumo, isso daqui está bem resumido. Quem quiser estudar a refração de ondas vai ver na página 134 do livro, nosso livro, e ela vai até a página 135. Então, o nosso objeto de estudo do livro, que é a principal fonte, elas são essas duas páginas. Aqui a gente vai dar a explicação baseado num resumo e numa simulação para a gente ver a coisa funcionando, né? Então vamos lá. Refração de ondas. O que é a refração de ondas? Ora, lendo aqui rapidamente, na física ondulatória, podemos dizer que um dos principais fenômenos que envolvem as ondas bidimensionais, e a gente sabe que são ondas bidimensionais, é a refração. A refração de uma onda se dá na superfície líquida, só que ele não fez um resumo legal aqui, porque na verdade não é somente na superfície líquida. A gente vai ver que existem outras superfícies. A superfície líquida aqui é só um exemplo particular, beleza? Se dá na superfície líquida quando uma onda passa de um meio de propagação para outro. Esse nome meio de propagação a gente também vai ver o que é. Então, decorem aí. Refração, meio de propagação e onda, né? Então, voltando. Vou ligar aqui. Podemos ver na figura, tá aqui a figura, ó. A gente vai já ver na simulação a figura se mexendo. Podemos ver na figura, tá aqui, um exemplo da refração de onda numa superfície líquida. Nela há um desvio na direção de propagação. Então, a gente também tem que gravar esse nomezinho aqui, ó. Desvio na direção de propagação. Porque, na verdade, refração quer dizer desvio, né? Quando uma coisa refrata, é quando ela muda a sua direção. Então, nela há um desvio na direção de propagação da onda em razão da refração, foi o que eu acabei de dizer. O que acontece quando a onda passa do meio de propagação 1 para o meio de propagação 2. Por enquanto, a gente está falando coisas que a gente não conseguiu abstrair. Mas, quando chegar a nossa simulação, a gente vai compreender direitinho isso daqui, tá bom? Sendo assim, continuando, podemos concluir que o fenômeno da refração de onda ocorre sempre que a onda atravessa de uma superfície que separa dois meios, em que a velocidade de propagação da onda é diferente. Então, isso daqui também é importante a gente saber, porque a gente estudou o que é velocidade de propagação, né? Velocidade de propagação é aquela velocidade em que a onda caminha, entre aspas, né, num determinado meio, né? Que ela funciona naquele meio ali, beleza? Então, na refração, e isso aqui é muito importante também, isso daqui vai estar em questão de prova, principalmente nas provas de Enem e nas provas que eu vou fazer. Na refração, a frequência de uma onda é a própria frequência da fonte geradora. Isso também é uma perguntinha que é sempre feita. Isto é, ela se mantém constante. Resumindo isso daqui, quando
uma onda passa de um meio para outro, a frequência dela não muda. Jamais. Já a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. A gente também entendeu esses dois componentes da onda, que é a velocidade de propagação e o comprimento de onda. No semestre passado, a gente viu essa formulazinha aqui, em que a velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Ora, o que isso daqui está dizendo é que quando uma onda passa de um meio para o outro, essa frequência aqui, que é o F, ela não muda. Ou muda a velocidade ou muda o comprimento de onda. O que ele está dizendo, então, é que eles são diretamente proporcionais, ou seja, se a velocidade mudar para mais, o comprimento de onda muda para mais, né? Caso a onda incida perpendicularmente, isto é, normalmente, ela não sofrerá desvio. A gente também vai ver isso daqui. Então, decorem isso daqui. Ó. Caso a onda incida perpendicularmente, ela não sofrerá desvio. Matematicamente, podemos calcular o desvio sofrido por uma onda através da lei de refração, ou lei de Snell-Descartes. Essa lei diz que o seno de I dividido pelo seno de R é igual a N2 sobre N1, ou seno de I dividido por seno de R também pode ser igual a V1 sobre V2. Mas o que é I, o que é R, o que é N2, o que é N1, o que é V1, o que é V2? A gente vai ver aqui embaixo. Ora, I é o ângulo de incidência. I é o ângulo de incidência da onda incidente. Está aqui, ó. A onda ela vem aqui e ela incide nesse ponto e ela reflete. A gente viu na aula passada. R é o ângulo de refração da onda refratada. Se eu tirar aqui, ó, R é o ângulo da onda refratada. N1 é o índice de refração do meio 1. Índice de refração é uma característica do meio. A gente vai já ver na simulação. N2 é o índice de refração do meio 2. É o azulzinho aqui. Porque ele está dizendo, por exemplo, que o branquinho aqui é o ar e o azulzinho é a água. V1 é a velocidade de propagação da onda no meio 1. V2 é a velocidade de propagação da onda no meio 2. Então, tudo que eu acabei de ler aqui ficou um pouco abstrato, porque aqui é muito texto, né? Aí tem uma fórmula. Mas a gente vai ver agora na simulação como é que isso funciona. Vocês vão ver a partir da simulação todas essas variáveis e esses elementos aqui, e a gente vai aplicar essa formulazinha lá. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui na tela uma simulação. Eu vou explicar todos os elementos dessa simulação, tá bom? Então, é o seguinte. Esse negocinho aqui que aparece, essa setinha verde, ela é a minha fonte de ondas. Então, ela vai emitir uma onda e eu posso mexer ela para cima e para baixo assim, tá bom? Inclusive, eu posso mexer para deixar ela assim também, tá vendo? E esse daqui é um dos casos que a gente falou lá no texto, é quando ela está perpendicular, né? A normal. Beleza? Posso mexer isso daqui e ele vai até aqui, só vai até aqui, né? Beleza. Esse campo quadradinho aqui, percebam que ele tem várias cores. Isso daqui vai ser o tal do comprimento de onda que está relacionado com a frequência também. Beleza? Então, quando eu mexo daqui para cá, ó, muda o comprimento de onda. O comprimento de onda está relacionado com a frequência, muda a frequência também. Beleza? Então, vou deixar aqui no vermelho, depois eu mudo para a gente ver. Tem esse equipamentozinho aqui, que a gente sabe que o nome dele é o transferidor. Tem esse medidor de intensidade. Tem esse medidor de rapidez.
Esse medidor de intensidade a gente vai ver daqui a pouco. Esse medidor de rapidez, ele mede a velocidade de propagação. Beleza? Aqui os ângulos, mas a gente vai ver depois. Aqui, se eu tirar ou colocar, desaparece a normal. A normal é importante para medir o ângulo, para substituir naquela fórmula lá, que é a lei de Snell. Aqui eu coloco a velocidade normal na câmera lenta, beleza? Nesse quadradinho aqui, ó, eu tenho o índice de refração do meio 1. O índice de refração do meio 1 nada mais é do que naquela fórmula lá que a gente chamou de N1. Ixi, por que ficou isso aqui? N1. E aqui, desse lado, tem o outro índice de refração, porque eu tenho outro meio. Esse daqui, ele chama lá de N2. Então, são os índices de refração, beleza? Esse campinho aqui, ó, vou diminuir aqui. Perceba que aqui é o ar e aqui é a água, né? O índice de refração, ele tem valores numéricos. No caso da água, ele tem um valor de 1. No caso da água, ele tem um valor de 1,332. Às vezes a gente coloca só uma casa decimal, então é 1,3. Então, eu já tenho valores para substituir naquela fórmula que a gente viu lá, que é a tal da lei de Snell, né? A lei de Snell era um negócio mais ou menos assim. Vou tentar desenhar ela aqui, ó. Ela é assim. Vou aumentar aqui. Ela diz que o seno de I, né? Dividido, vou botar aqui, depois eu boto dividido, né? Pelo seno de R, né? É igual ao quê? É igual a velocidade 1 dividido pela velocidade 2. Por exemplo, né? Essa daqui era a tal da lei de Snell, tinha um igualzinho aqui no meio, né? Vou tentar botar o igual aqui. Igual, opa. Essa. Tentar botar aqui igual. E aqui era dividido, né? Tentar botar um dividido aqui. Dividido. Então, essa daqui era a lei de Snell. Ele diz que o seno do ângulo de incidência vai ser igual dividido pelo seno do ângulo de reflexão, vai ser igual a velocidade 1 dividido pela velocidade 2. Aqui é o meio 1, que tem índice de refração 1, e aqui é o meio 2, que tem índice de refração 2. O valor do índice de refração 1 é 1, o valor do índice de refração 2 é 1,3. Só falta a gente descobrir quais são os ângulos de incidência e o ângulo de refração. Como é que a gente sabe isso? Através da simulação, que é o que a gente vai fazer agora. Então, na simulação, eu posso mexer daqui para cá, né? Então, eu vou apertar esse botão vermelho aqui. Percebam que apareceu uma onda. E essa onda aqui, ela tem essas frentes de onda aqui, que a gente sabe o que é também. Uma parte dessa onda passou de um meio para o outro. E a outra parte, ó, refletiu, só que ela refletiu mais clarinho. Esse mais clarinho está relacionado com a intensidade. Se por acaso eu mexer aqui, por exemplo, e dizer que aqui é o A também, não há desvio. Ou seja, não há refração. Porque a refração é quando a onda ela muda a sua direção.
E aqui ela não está mudando de direção, ela está passando direto. Mas a partir do momento que eu mudo o meu índice de refração, que eu estou mudando o meio material, por exemplo, agora eu vou pôr vidro. Perceba que o índice de refração do vidro agora é 1,449, né? E aqui, ó, ficou lilazinho e ela desviou diferente da forma que ela desvia da água, né? Desviou diferente do jeito que ela desvia da água. Se eu mexer aqui, por exemplo, assim, tá vendo? Ó? O que é que acontece, né? Eu posso mexer aqui também. Percebam que vai ficando de cor diferente. Quando vai ficando de cor diferente, é sinal que eu estou mudando a frequência. Mas quando eu mudo a frequência, como disse no texto lá, a frequência não se altera quando passa de um meio para outro. A frequência não se altera quando passa de um meio para outro. Quando refrata de um meio para outro. Eu posso fazer assim, ó. Vendo? Né? Tentar fazer aqui. Posso mexer isso aí. Lá no texto diz que quando está perpendicular ou ortogonal, não existe refração. De fato, não existe refração porque não mudou a direção. Só tem refração quando muda a direção, né? Tá vendo aí? Beleza? Isso também podia acontecer se, por exemplo, eu fizesse o contrário. Se eu colocasse aqui também, ó, e aqui eu boto ar. O que é que vai acontecer? Eu estou saindo de um meio para o outro também, não tem problema. E nesse caso aqui, que a gente vai discutir depois, eu só tenho reflexão. Eu só tenho reflexão. Quando eu mexo mais um pouquinho aqui, eu tenho reflexão e a refração. E quando eu mexo mais um pouquinho para cá, eu só tenho reflexão. Lá na fórmula, a gente falou de um negócio chamado ângulo. O ângulo ele é medido por isso daqui, ó. Aí eu vou medir o ângulo de reflexão. No caso, como a gente está falando de refração, eu vou medir dois ângulos. Eu vou medir esse ângulo aqui e eu vou medir esse ângulo aqui. Se eu clicar aqui, vai aparecer os ângulos. Ó. Esse ângulo aqui é de 37 e esse ângulo aqui é de 49. E sempre quando eu mexer aqui, o ângulo mexe também. Ó. Se eu clicar aqui para raio, fica mais fácil de ver o ângulo e eu vou mudar para vermelho. Tá vendo? Ó? Então, essa daqui é a lei da refração. Vou voltar lá, colocar A, vou colocar água. E tá aqui, ó. Eu tenho o ângulo que se mexe, tá vendo? Ó? Aqui ainda tá mal colocado. Vou colocar bem aqui no meio, aqui dá pra gente ver melhor. Então dá para medir esse ângulo daqui é o ângulo de incidência e esse ângulo aqui é o ângulo de refração. São esses dois ângulos que a gente substitui naquela fórmula que eu mostrei primeiro. Vou voltar para a onda. E a gente descobre, por exemplo, qual é a velocidade de propagação da onda naquele meio. Como é que funciona isso? Se eu pegar aqui, por exemplo, primeiro o de intensidade, eu vou ver ó, que se eu colocar aqui, ó, opa, foi o que eu fiz aqui. Tenho 100% da intensidade, né? Se eu colocar aqui, eu tenho 7,58%. E se eu colocar aqui, eu tenho 92,2%. Isso quer dizer que tem mais onda sendo refratada do que refletida. Lembrando lá da formulazinha, tem esse medidor aqui que ele mede a rapidez. A rapidez é a velocidade de propagação na onda, né? Então, percebam, se eu voltar aqui para ar, o que é que vai acontecer? Eu vou botar a rapidez bem aqui, ó. A rapidez está 1C.
Ele normalizou aí só para não colocar um valor numérico. E a velocidade aqui é a mesma, 1c. Claro, eles estão no mesmo meio, que é o ar, mas a partir do momento em que eu mudo, e aqui agora vai ser a água, o que vai acontecer? Essa rapidez aqui, ela é 1. E se eu medir aqui, ela é 0,75. 0,75. Ou seja, quando passou desse meio aqui, ela diminuiu. Então, quando uma onda passa, por exemplo, do ar para a água, ela diminui a sua velocidade. E isso é uma das características da refração. Vamos ver quando muda o ângulo. Tá vendo? Muda o ângulo, eu mudo só a intensidade, mas a rapidez ela continua a mesma. Né? Se eu mudo, por exemplo, agora o material, agora eu vou mudar para vidro. Percebam que quando a onda ela vem do ar e muda e entra num vidro, por exemplo, uma lente de um óculos, a velocidade de propagação dela diminui. Beleza? Então, hoje a gente descobriu como é que funciona o segundo fenômeno ondulatório chamado refração. A aula de hoje acabou. Bons estudos. Não esqueçam que na página 134 e 135 tem esse conteúdo. Tchau, tchau.